Estou falando de grandes arranjos, eu acho bem legal a gente usar referências da música brasileira claras para vocês entenderem o quanto um arranjo ajuda a pautar a comunicação da canção para com o público. Ó, o exemplo mais bacana que eu encontro é Construção, do Chico Buarque, é uma canção de 1971. A gente tem que colocar um pouquinho do cenário para vocês entenderem. O Chico Buarque e o Caetano, naquela época, eram meio que rivais. Eles eram rivais, eles eram inimigos, nada disso, tanto é que eles fizeram um disco em 1972, que é o disco mais importante, o disco ao vivo mais importante da história da música popular brasileira, que é maravilhoso, que justamente desfez essa coisa da competitividade entre eles, que acontecia apenas nos festivais da canção, onde as canções disputavam entre si. Tinha um público que adorava Os Olhos Cor de Ardósia, do Chico Buarque, gostava da música gostava mais da Carolina do que gostava do Alegria, Alegria, então as plateias se rivalizavam e tal. Mas, na verdade, eles nunca foram rivais. Mas eles eram rivais, sim, isso é verdade, estéticos. Enquanto o Caetano, ele caminhava muito mais para uma antropofagia com a música internacional, aquela coisa de misturar as influências que vinham do exterior, vide a Tropicália, que é uma antropofagia total das coisas que já estavam acontecendo tudo ao mesmo tempo agora. De certa forma, a Tropicália é um pouquinho, por amor, negando a bossa nova, trazendo novos elementos para que a música, a linha evolutiva da MPB, conforme Caetano deu entrevista na época, continuasse a abrir novos horizontes. Por outro lado, o Chico muito mais pautado na tradição da bossa nova, da harmonia. Ele era, embora o Chico Buarque tenha dito que Pedro Pedreiro, que é um grande samba do Chico Buarque, ele compôs tentando imitar o Jorge Ben, que na sua estética tem bastante a questão da influência do rock na pegada dele, do samba soul, do pop samba lanço lá do violão dele, nylon, que ele usava, tinha muito do rock and roll. Então, assim, o Chico, evidentemente, o artista não pode ser radical em nada. Ele não era radical. Mas eles Caetano e Chico, se rivalizavam esteticamente nessa questão mesmo. E nesse ponto da carreira do Chico Buarque, em 1971, o Chico Buarque vinha fazendo discos engraçados. O primeiro chamava Chico Buarque de Holanda, o segundo chamava Chico Buarque de Holanda número 2, o terceiro número 3, o quarto número 4, até 1970, como se eles estivessem ignorando os conceitos de álbum, como se se os discos de um artista fossem simplesmente sequencial, numérico. E não é isso, o artista, a cada disco, se preparava mais, conhecia mais seu público, se conhecia mais, compunha melhor, cantava melhor, tinha mais noção estética de todas as ferramentas que ele tinha na mão. Mas aí o Chico resolveu, nesse disco que se chama 1971, que chama Construção, ele mudou aquilo, como se ele estivesse começando a construir a linguagem dele mesmo. E o que ele fez? Ele chamou o Rogério Duprat. O Rogério Duprat era o arranjador da Tropicália, um arranjador completamente licérgico, doidão, que juntava um monte de elementos, aquela linguagem doida, sabia lidar bastante com Caetano, com Gil, com Mutantes, e trazer aquilo tudo, transformar aquilo em linguagem através de cordas, metais, usando as cordas e metais de maneira criativa. Então ele chamou o Rogério Duprat, e o Rogério Duprat criou uma linguagem cinematográfica no entorno da canção Construção, que é uma obra-prima, então, tanto poética, uma poesia pode ser concreta, que conta a história de um operário que sai de casa e morre caindo da construção. É uma história maravilhosa que hoje, meu filho de 16 anos, ele ama a canção pelo poder de comunicação que tem. O arranjo é sensacional. O arranjo te coloca exatamente ali na Avenida Paulista ou na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, no momento que o operário cai. Toda aquela tensão, o trânsito parado, as buzinas. É o tipo da música que você cruza as pernas e toca de voz e violão, fica bonita, mas perde 90% da dramaticidade. Então, o arranjo é uma coisa fundamental e fico feliz para dar o exemplo de Construção para vocês. Escutem Construção, você artista novo que não escutou, para você entender o poder do arranjo. Mas trazendo o arranjo para o dia a dia da produção, tem coisas curiosas. Uma coisa curiosa assim, que o arranjo às vezes é composto por um engenheiro de som. O Marcelo Saboia, grande amigo, ele era sempre o técnico
preferido do Nando Reis, quando o Nando Reis fazia suas produções, e ele fez a gravação e mixagem do disco Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, da Cássia Eller, que é maravilhoso, que é produzido pelo Nando Reis. E eu lembro que nesse disco teve essa confusão da gente ficar esperando uma música do Caetano, quando o disco estava quase que masterizando, surgiu o Gatas Extraordinárias, a gente, voltou pro estúdio e foi fazer. E o Marcelo Saboia teve uma ideia muito legal, que acaba sendo uma ideia de arranjo. Escutem a música e vai ver que tem uma hora que ele grava a fita parando. E dá uma pausa. E foi ideia do Marcelo Saboia, ó. Técnico também é arranjador. Outra coisa engraçada, não engraçada, mas curiosa, ilustrativa, do quanto o arranjo faz diferença. Quando a gente estava trabalhando Sandy Júnior, teve um momento que Sandy Júnior estava muito grande, e começava a conseguir públicos para além do público infanto-juvenil, e até um certo público adulto já gostava de Sandy Júnior, achava simpático o duo, porque eles já estavam por um caminho um pouco mais maduro, um pouco mais pop, e surgiu essa música que a gente pediu para o Roupa Nova, para o pessoal do Roupa Nova, chamada A Lenda, que é um grande sucesso de Sandy Júnior, e o Max achava que tinha chegado a hora de fazer uma coisa em arranjo grandiosa com Sandy Júnior. Então ele cismou, já tinha a ideia na cabeça, só estava esperando a canção. Quando chegou a Lenda, ele falou assim, vamos fazer um puta arranjo de cordas, de grandioso mesmo, orquestral. Chamou o Julinho Teixeira, nosso querido Julinho Teixeira, arranjador, solfejou o que ele achava, o desenho melódico das cordas, o Julinho anotou e escreveu um arranjo de cordas. E se você reparar na gravação da Lenda, as cordas dão uma substância para a gravação e dão um caldo para aquele pop de Sandy Júnior que colocou eles um patamar acima. Então, às vezes, é preciso fazer realmente uma coisa bem cuidada e grandiosa num momento chave de algum artista. E isso é um pouco mais a visão de AIR. Eu acho pouco provável, talvez seja exagero, mas talvez um produtor não tivesse essa ideia, talvez o próprio artista não tivesse essa ideia, mas é a função do AIR, a função nossa lá de falar assim, tá na hora de Sandy Júnior dizer que já são gente grande. E esse arranjo é um arranjo de gente grande, escutem. E ainda nessa coisa do antagonismo, que eu gosto de fazer às vezes, eu fazia antagonismo com duas linguagens, uma grandiloquente e uma outra minimalista. E para representar o lado do ringue grandiloquente, eu vou chamar o Queen com Bohemian Rhapsody. Essa música é maravilhosa, né? Que conta a história doida, muito doida, de um cara que, contando para a mãe que matou um cara e que ia para cadeia, que a vida tinha acabado, aquele drama, um drama operístico, que na verdade dá sustentação para o lado operístico do arranjo, que é o arranjo mescla 3 linguagens, vamos dizer assim. Uma linguagem de balada, uma linguagem de hard rock, pesado, e outra linguagem operística, que só na cabeça do doido do Fred Mercury, aquele criativo maravilhoso, aquele artista gigantesco, poderia caber. Então é uma coisa, olha só, você tem uma ideia, que foi gravado em 2 estúdios. Essa música foi gravada em 3 semanas, praticamente o tempo que você faz um álbum inteiro, só uma música. Tem mais de 180 camadas de voz. Acabavam os canais. Se eu não me engano, nessa época era 8 canais. Imagino o malabarismo que o engenheiro de som teve que fazer para gravar tanta coisa. E surgiu uma coisa gigantesca, né? Atemporal. Até hoje você ouve aquilo e fica assim, meu Deus do céu, como pode isso? Então são coisas gigantescamente grandiloquentes que o tema da canção pedia muito esse dramalhão. E é um dramalhão que ficou chiquérrimo, é inesquecível. E chama a atenção para a importância do arranjo. Claro que é um arranjo, foi escrito por um maestro? Não. Foi escrito ali a 4 mãos, principalmente com a mão do Fred Mercury, que toca o piano também da faixa e tal, e idealizou aquela loucura toda. Vejam o filme tem umas imprecisões ali, o filme do Fred Mercury, do Queen, tem umas imprecisões históricas ali, mas de qualquer maneira, nessa hora que ele leva a ideia pro AIR, que enlouqueceu com a ideia no sentido ruim, não queria fazer. Vale a pena vocês conferirem o filme ilustrando a elaboração e o convencimento da banda em relação ao AIR de gravar do jeito que foi gravado.